Começou! Canal Esportes chegando. Muita coisa boa hoje nesse programa. Esse programa eu acho que ele vai fazer história. Que aqui na TV Mar, neste que é o melhor e também mais modesto programa do jornalismo esportivo alagoano, a gente vai saber tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer na gestão do CSA. Já brincaram comigo aqui dizendo que eu vim de amarelinho para representar a estrela que o CSA tem na camisa, porque eu estou recebendo, dentro de instantes, o novo presidente do CSA, Omar Coelho. E aí a gente vai saber todos os bastidores, vai saber o que está sendo preparado. Vamos saber se o CSA vai ter uma parceria para outra estrelinha. Vamos saber muita coisa nesse canal Esportes que promete. Então fica ligado, não sai daí. Se está preparando para almoçar ou para jantar, já que você também está vendo a nossa reprise, se prepara, que hoje o canal Esportes promete. Posso fazer? Tá valendo? Márcio André? Tá começando agora o meu, o seu, o do Marcinho, o de toda a nação azulina, o nosso canal Esportes. Pois é, agora deixando de enrolação e indo logo para o que interessa. Todo mundo quer saber, presidente, qual foi a emoção de ser eleito presidente do clube do seu coração? Seja bem-vindo ao canal Esportes, Omar Coelho. Muito obrigado, Lino, os telespectadores. Realmente é uma coisa, assim, indescritível, porque eu, quando voltei ao CSA, né, entrei no CSA, eu não esperava chegar aonde nós chegamos, à presidência do clube. Ao contrário, eu queria continuar colaborando como conselheiro, até que Rafael nos chamou para ser o seu vice, e aí a coisa foi fluindo. Eu senti a necessidade de esse relógio aqui, desculpem, senti a necessidade de me capacitar mais para poder ajudá-lo, e foi aí que desembocou essa minha candidatura, né? Muito criticada, eu digo até que injustamente, sabe, Lino, porque bateram demais por coisas que eu não fiz, e até pessoas que a gente não esperava do nosso convívio passaram a atacar de uma forma inaceitável, mas fazer o quê, né? Os interesses nossos, pelo menos do nosso grupo, era de manter o trabalho do Rafael e evoluir, né? Porque essa evolução é necessária. O CSA não está perfeito e acabado, ele tem que crescer ainda muito, e nós estamos dispostos a isso. O nosso compromisso é a manutenção da gestão do Rafael com todas as suas conquistas e a sua evolução natural. Mas aqui eu quero primeiro dizer que eu preciso agradecer muito ao Rafael Tenório. No dia da eleição, ele foi um monstro. Do jeito que ele foi um monstro para reconstruir o CSA, juntamente com o grupo que o apoiou, no dia da eleição, ele foi um monstro. Não tinha quem ele não fosse pedir voto que negasse, né? E a coisa era muito, muito clara. Tanto que foi uma eleição tranquila, a gente não se exasperou, achava que a aceitação da gestão, mais a proposta de continuidade, isso seria o que o povo torcedor de Alagoas e do CSA queria. Então, foi muita alegria, mas esse reconhecimento eu não posso deixar de dar ao Rafael. Ter o dobro de votos da chapa de oposição também surpreendeu, já era esperado, era isso que estava sendo construído, porque foi uma campanha realmente dura. Há muito tempo o CSA não tinha uma eleição com duas chapas disputando e da forma como foi. O presidente Jorge VI e o presidente Euclides Melo ligaram para mim, porque ambos
apoiaram a nossa candidatura e disseram que a última disputa tinha sido exatamente no início dos anos 2000, entre Euclides e Jorge VI, e que chegou a um coeficiente de 200 pessoas, no máximo, a estarem presentes. E nós botamos 1.000 pessoas lá dentro, das quais 800 e poucos foram votar. Em relação ao resultado, eu tinha pelo menos uma previsão de que ficaria em torno de 70 a 30, porque todas as enquetes das redes sociais, mas todas, batiam. Era sempre assim, essa média. Então, a gente achava que tem algum reflexo. No primeiro momento, eu entendia que enquete de Instagram, por exemplo, não tinha muito valor. Mas o pessoal da nossa campanha, da Tengu, né, o Igor, dizia, não, isso não é, logicamente, uma pesquisa de opinião científica, mas isso mostra um norte. E realmente bateu. Deu 69 pontos alguma coisa, né, contra 30. O restante, 70 a 30. Então, bateu, foi bom. E foi bom também porque tirou um peso das nossas costas, né? A responsabilidade de levar adiante isso, e se perdendo, a gente jogaria fora todo os nossos trabalhos. Porque, por incrível que pareça, apesar do chamamento que a oposição tinha a Rafael, né? E na verdade tudo foi estratégia, eles diziam que tinha mais de 150 pessoas envolvidas no processo, quando na verdade não conseguiram nem fazer uma chapa para o conselho. As pessoas que faziam parte da chapa de lá e apoiavam eram exatamente os conselheiros que passaram esses 4 anos criticando o Rafael, e de uma hora para outra começou aquele chamamento do Rafael, né, para venha, você é o nosso líder, que eu ficava com um pé a atrás. pulga atrás na orelha. Né? E a torcida, de fato, concordou com vocês. A torcida, de fato, concordou com o trabalho, na verdade, apresentado. Rafael foi magnífico na gestão. A gente saiu do nada. Eu sempre dizia, quando falava em outros empresários que contribuíram com o CSA, não tenha dúvida, contribuíram. Mas ninguém teve a coragem de pegar seus recursos, enfiar em um time praticamente falido, sem ter a certeza de poder retirar. Porque uma coisa é você investir, né? Mas sem ter a certeza que ia tirar, porque o futebol não é uma ciência exata, né? E é uma coisa que a gente tem ouvido demais, isso não é uma ciência, mas realmente não é. 2 e 2 não dá 4 nunca no futebol. Então, a gente precisava ter essa pessoa com essa disponibilidade. E ele disse que chegou para a família, disse, olha, eu vou passar 2 anos sem retirar meus prolabores da empresa tal e vou investir no CSA. E graças a Deus, de tão bem sucedido, e a proposta era tão salutar para o povo de Alagoas, né, para a torcida de Alagoas, que ele colocou, tirou e deixou o CSA nessa situação que está hoje, ser um time de visibilidade nacional, um dos poucos times sem dívida alguma, e isso vai fazer com que o nosso trabalho seja mais fácil. Um acesso à Série A e depois 2 quintos lugares. Quinto lugar. De forma um pouco questionável, porque nas 2 vezes o CSA poderia ter sido o 4º. Verdade. E dessa última ainda mais chocante, né? Porque não foi uma mala branca, né? Na verdade, foi uma arbitragem atuando ferozmente, né? E o que nos deixa magoado é que a comissão de arbitragem aí pune o árbitro com 30 dias no período de férias, né? E por ele ter acenado para a torcida. Ou seja, se fosse para acenar, não fizessem isso. Não tinha por que punir. Eu acho que o árbitro não tem que dar banana nem dar adeuzinho. Mas se fizer, não tem problema. Para mim, aquela punição está o reconhecimento do ilícito cometido, né? Mas, se dissesse isso, como ia comprovar ou como ia justificar os milhões que o CSA deixa de ganhar com a não participação na Série A? É indecente isso. Mas o futebol é assim, a gente tende e tem que fazer
com que melhoremos de uma maneira geral. Eu já estava integrado ao grupo da Liga do Nordeste e assim que aconteceu o fato, eu fui aos presidentes e pedi uma união realmente de todos nós para que a gente possa fortalecer o futebol. E a gente não só vai fortalecer o futebol se o CSA estiver melhor, se o Fortaleza, se o Ceará, o Bahia. Não, a gente fortalece o futebol se todos nós, gerentes de futebol, presidentes dos clubes, começarmos a se manifestar de forma mais enfática em relação ao poder e à cobertura que se dá aos times lá de baixo. Uma pergunta que pediram para que eu fizesse quando anunciei que teríamos essa entrevista. De onde nasceu, essa é uma pergunta bem particular, de onde nasceu a paixão de Omar Coelho pelo CSA? Você é um advogado bem-sucedido aqui em Alagoas, todo mundo lhe conhece, presidente da Ordem, já foi presidente da Ordem dos Advogados, mas de onde nasceu? Você falou aí que o Rafael lhe convidou, então, mas o Omar Azulino nasceu onde? Nasce de berço, né? Meu pai foi goleiro do CSA. Diz ele que jogou... Diz ele que eu não vi, né? Não tenho comprovação. Mas diz ele que jogou na base do CSA. E assim que os refletores lá foram colocados, ele jogou a primeira vez de goleiro no campo com refletor e tomou um frango, segundo ele, encandeado pelos refletores. Mas de meu pai, sem dúvida alguma, que sempre foi torcedor do CSA, que me prometia muito levar o Mutange e levou algumas vezes, né? Mas depois com o Rei Pelé, aí a coisa ficou muito mais forte. Eu tinha um tio que nos levava, tio Chinho, que nos levava todos os jogos para lá e isso foi crescendo, mas eu tive um hiato, porque eu casei muito cedo e muito cedo tive que começar a cuidar da vida, né? E aí e os meninos e as meninas vieram cedo também, então eu sempre fui desse pai muito presente, de cuidar, então me afastei dos estádios. Depois, também como fui muito cedo presidente de associação e da Nacional, passei muito tempo fora, vivendo mais lá fora do que aqui dentro, e isso também me afastou, mas quando eu voltei, depois de terminar o meu terceiro mandato lá na Associação Nacional, vim para cá, e terminamos concorrendo à OAB, e aí o Valmar Peixoto foi o que começou a praticamente mensalmente ir lá para pegar recursos para a gente ajudar o CSA não fechar. E aí veio o engajamento. Quando eu deixei a Ordem, me engajei mais, fui conselheiro do Roberto Mendes, a quem aqui eu também quero agradecer, presidente que esteve comigo durante todo o processo eleitoral. Não saiu antes do resultado, porque disseram que o resultado ia sair 3 horas da manhã. Ele me disse: Omar, eu tenho 80 anos, eu vou para casa, já era 1 hora. Né? Então, agradeço a ele e também a todos os outros ex-presidentes que estavam conosco, né? Maurício Quintela, Euclides, Jorge Sexto, Zé Maurício, né? Então, isso nos fortaleceu bastante também. E daí por diante foi desenvolvendo. Quando voltei realmente ao CSA e comecei a me dedicar, fiz o que deveria ser feito. Sempre contribuir, sempre tentar resolver as questões, os impasses. Me chamavam de bombeiro, né? E a única coisa que não pegava bombeiro é porque bombeiro é vermelho, né? E apesar de respeito que eu tenho pelo rival, eu sou azul e meu sangue não é azul, porque se tiver azul eu estou doente. Mas corre o sangue azulino aqui dentro. Nessa história aí de vermelho, família, tem uma história engraçada na sua família, que você tinha um primo que era regatiano. Conta essa história aí, que todo mundo, quem não sabe, tem que conhecer essa história. Eu não vou dizer o nome dele. Não vou falar o nome do xisto aqui de jeito nenhum. Eu prometo que eu vou ficar calado. Mesmo porque a Luísa não vai gostar. Mas é assim, eu tenho um tio que era também um tio que sempre foi um incentivador grande meu amado também tio, igual o Márcio Humberto, o Chinho, o tio Valdemar, né? E tio Valdemar é regatiano. E o Xisto era regatiano porque o pai geralmente puxa. Mas aí começou a ir passar finais de semana com a gente lá no Guaxuma,
E teve um final de semana que eu e mais 2 primos, o Márcio Antônio e o Beto, começamos a perturbar tanto o Xisto, tanto, que ele não resistiu. Ele disse, olha, quando o tio Valdemar foi pegar ele no domingo, ele era azulino e se tornou um azulino de primeira cepa. Xistinho não é um azulino conselheiro, torcedor. Sócio-torcedor. Sócio-torcedor. Chamei para ser conselheiro, ele disse, não, quero não. Mas é um torcedor de arquibancada, né? Conhecidíssimo já. Ele, Evandro Lobo, sempre assistiam um jogo juntos. Então, não tem isso. E agora uma coisa que me chamou a atenção foi um funcionário nosso que mandou uma mensagem para mim que eu nem lembrava. O Walker Belamino Silva trabalhou no escritório umas centenas de anos. Mas ele disse que no ano de 90, ele disse, você ainda não era nada. Eu perguntei, eu tenho isso bem gravado, que eu perguntei a você qual era o seu sonho. E você disse que era presidente do CSA, que eu não me lembrava disso. Porque, na verdade, o único sonho que eu tenho lembrança de ter tido era o de ser procurador de Estado. Era a minha consagração. E eu fui aos 27 anos. Depois disso, as coisas só aconteceram, né? E a gente passou por várias brigas, por várias etapas da vida. E agora, aos 60, presidente do CSA. Tá vendo? 60 anos, tá jovem para muita coisa, viu? Não é preciso cuidar de mim, né? Também. Mas falando em cuidar, como foi todo esse processo para resgatar o CSA? Porque quando vocês foram atrás do CSA, o CSA estava sem... Eu confesso, eu regateando que sou, tirei muita onda aqui, porque o CSA não tinha agenda. O CSA, a gente brincava que o CSA hibernava 9 meses, era o time urso ou o time golfinho. E hoje a gente não pode... A gente até faz questão de esquecer algumas dessas brincadeiras, tamanha força que o CSA tem hoje em dia. Como foi feito todo esse processo? Olha, primeiro a gente deve isso ao Rafael. Você no futebol precisa de dinheiro. E não é só dinheiro. A gente sabe que, por mais que você coloque, se a coisa não for bem planejada, não funciona. E foi isso que o Rafael trouxe para o CSA. Ele fez um planejamento de soerguimento do clube e começou a injetar, a liquidar as suas dívidas, trazendo gente dentro do orçamento estabelecido que pudessem dar resultado ao clube. O time, eu me lembro muito bem que passamos essas etapas todas, a torcida do CSA cobra demais, então o time da Série D não prestava, o time da Série C não prestava, o time da Série B não prestava, o da Série A não prestava, a cobrança é muito grande, né? E o time chegou lá. Depois de 2019, realmente a gente perdeu um pouco o equilíbrio, né? Foi quando se desfez a base para se fazer um novo time para a Série A, porque era outro time, e na verdade, se a gente tivesse mantido a base, talvez a gente tivesse um pouco mais de investimento, mas aí nesse ponto específico, o Rafael já assumiu, é responsabilidade dele. Ele disse que em 2019, quando viu os recursos entrando, ele pensou em primeiro a liquidar todas as dívidas ao invés de tentar a permanência. E mesmo assim nós batemos na trave, nós fomos até a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, disputando uma vaga, mais difícil, mas sim. Essas 2 vezes agora na Série B, começamos mal, não é? E depois o time deslanchou exatamente numa aposta que foi feita. E eu acho que foi a melhor aposta que nós fizemos nesses últimos anos de gestão. Apostamos no Moza, né? Trazido pelo Pastana. E eu estava lembrando ao Moza que quando veio logo, a torcida bateu muito forte. Ninguém queria o Moza, porque era um treinador que ainda não tinha passagem em time profissional. E aí o Rafael disse, olha, mande o Pastana trazer um outro. E aí liguei para o Pastana e disse, Pastana, veja bem, a torcida aqui está uma cobrança muito forte, nós vamos precisar de que você substitua o treinador que você está trazendo por um cara conhecido. E o Rafael elevou pra caramba o patamar para pagar. E na época era o Barroca, né?
Aí o Moza, o Pastana disse, olha, mas é o seguinte, é um excelente treinador, Barroca, mas o projeto que eu quero para o CSA é um projeto diferente. Eu preciso de alguém que esteja conosco às 24 horas do dia, pensando só no CSA. E se for para o Moza não ir, eu também fico por aqui. Eu digo, então eu retiro o que disse e venha, né? E liguei para o Rafael disse, não, vamos comprar essa briga. E foi assim. Se a gente também não tivesse investido para ficar com o Moza quando ele se mandou para a Chapecoense, apesar que era desigual, Chapecoense Série A, o CSA Série B e tudo mais, isso foi outra falha nossa, um erro. Outro erro, mas todos perdoáveis porque a gente erra tentando acertar, né? Foi quando não trouxemos um técnico alinhado com o esquema de jogo. Sim. Por exemplo, o Pastana, na época, sugeriu o Alan Al, que é um excelente treinador, que está no nosso rival, né? E um jovem que está despontando agora, foi campeão da Série D, Rafael Ganassi. Sim. E aí nós trouxemos o Pivete. Bruno Pivete. Que é um excelente treinador. Conseguiu o estadual. Mas o esquema de jogo dele não é igual do Moza. E é muito mais complicado. E aí começou a haver uns choques, porque os jogadores estavam acostumados e gostavam do estilo de jogo. Os jogadores diziam, a gente gosta de dominar a partida. A gente pode até perder, mas tem 70% de posse de bola. A gente quer jogar com a bola. A gente joga, exatamente. E terminamos, graças a Deus, fazendo a opção de trazer o Moza de volta. E estamos aí com mais uma temporada. As perguntas estão chovendo aqui. O pessoal está assistindo demais, em casa. Não, mas o pessoal assistindo em casa, as perguntas chegando aqui. E uma das perguntas que chegaram... Moza fica, já. Moza vai. Não, o Moza já está certo. Já martelo batido? Martelo batido e é o grande responsável hoje, juntamente com o Ítalo e o Lumário, na confecção desse novo time que está sendo formado. Com uma boa base, né, nós estamos fazendo um esforço muito grande para manter a base do CSA, manter esses jogadores que nos deram tanta alegria e vamos buscando outros que venham para manter o padrão. O CSA está negociando para o Gabriel ficar também? Gabriel está bem evoluída a conversação. Gabriel quer ficar, Gabriel gosta de Maceió. A família se adaptou muito bem. Ele deu até uma entrevista dizendo que tinha reencontrado a alegria de jogar no CSA. E aí o Moza disse uma coisa que o Gabriel, para render, ele tem que estar bem no local. Então ele continua aqui, se Deus quiser. Contrato de mais 2 anos. Nós oferecemos para definitivamente a gente ficar com o grande capitão do CSA e que não vai nos levar para a Série A. Alguns jogadores, assim que encerrou a Série B, se despediram, como o caso do Della Torre. Vem peça no mesmo tamanho para substituir. Como é que está sendo essa pescaria do CSA para trazer gente para cá? Mas veja, na verdade o Della Torre se despediu, como todos os jogadores se despediram, mas o Della Torre até agora eu não posso dizer que ele não possa ficar, porque ele ainda tem interesse. Mas o problema é que as ofertas que estão sendo feitas ao Della Torre são altas demais. Mas uma coisa ele disse, se não for para o exterior, ele prefere ficar aqui no CSA. E dentro das propostas do CSA, a gente vai ver se dá para chegar. Né? Mas ainda não é uma porta fechada Della Torre, como também não é do Yuri. Aliás, todos os jogadores que passaram por aqui, eles não fecharam as portas. O técnico Moza fez um esboço do que ele pretendia e desses aí nós estamos negociando, os outros nós agradecemos. Alguém disse assim, obrigado, já cumpri meu papel aqui no CSA, me libere que eu quero voltar para casa? Nenhum, tá? Não. Todo mundo quer negociar, quer ouvir a proposta. Quer negociar, porque, veja bem, é uma coisa bem simples. Você pode até não ganhar aquilo que espera no CSA, mas você sabe que todo mês o dinheiro está lá. Está organizado o CSA. E vai continuar assim. E enquanto que nos outros clubes, né, são 3 meses, 2 meses de salário. Tem clube que mantém só 3 meses para não entrar
naquela punição, né? Punição essa que não resolve muita coisa também, e por isso que no início, na campanha surgiu aquela história do CCA entrar no processo, quando na verdade era um factoide político. Mais um. Porque o CCA não tinha legitimidade para entrar, as pessoas que tinham legitimidade para entrar, que era qualquer um dos jogadores, se mataram para subir para a Série B, para a Série A, exatamente na esperança de receber os recursos, né, que são grandes, ou então a Associação dos Atletas de Santa Catarina. Você acha que ela ia entrar com um processo para tirar o time da Série A e jogar para a Série B? Não, não existe. Quer dizer, é só maluquice mesmo, invenção. E no caso que era para haver uma punição, que foi naquele caso do Figueirense, eles fizeram um acordo, o STJD aceitou, acatou, eles não cumpriram o acordo e o STJD não puniu o Figueirense. O advogado nosso, que é o Oswaldo Sestário, disse: eu fui advogado do Santa Cruz e do Sport. Só perderam os pontos porque a direção chegou e disse: olha, nós já estamos rebaixados. 3 pontos a mais, 3 pontos a menos, não muda a situação. E pelo menos, se eu não fizer acordo, eu não gasto agora, né? Sim. Eu deixo para negociar lá na frente. Então, são coisas que acontecem no Brasil que estão previstas na legislação, mas nunca vai ter aplicação, né? Essa é uma delas. Uma pergunta que chegou aqui também de outro torcedor azulino: a base. Aí ele está dizendo aqui que a campanha toda foi baseada na base, que o Omar acabou com a base. O que tem de verdade nessa história foi factoide e o que você está preparando para a base do CSA? Primeiro, em relação à base, o Rafael Tenório, no Paulinho Guedes, no domingo, na véspera da eleição, ele disse várias vezes, diz e repetiu: Omar não acabou com a base, quem fechou a base foi eu, por motivos financeiros, né? Que ele tinha explicado a gente, e mesmo explicando naquela época eu fui contra. O Pastana disse: presidente, a gente deixa de trazer um jogador, eu abro mão de um jogador para que esse recurso venha para a base. E ele disse: mas não temos nem onde jogar. A UFAL estava fechada para qualquer coisa por causa da pandemia. E tem razão ele. A gente, naquele momento, a gente agiu mais com emoção do que realmente com a razão. Razão só foi o Rafael. E agora, dizer que eu acabei com a base é o maior absurdo do mundo. Se vocês conhecessem a base antes de eu assumir, depois, e só é ir lá ver, né? Há uma diferença muito grande. E dessa base que eu acabei, foi exatamente essa que trouxe Zé do Carmo, Almir Luan, Tito, João Vitor e o Wallace. É a mesma base que preparou Gustavinho, que hoje é meia do Sport, e nós temos 20% do passe dele, e está indo para o Flamengo, melhor meia da Copa Sub-20. Era daqui do CSA. Então, os contrafatos não argumentam, né? Então, nós não acabamos com a base. Ao contrário, no pouco período que nós tivemos, nós demos uma dimensão a ela que nunca teve. Agora, o que ficou marcado? Aquele time do Santa Cruz, usando a camisa do CSA, Santa Cruz, do Daniel Paes e do Thiago Paes, vestindo a camisa do CSA, num jogo contra o Grêmio, que foi transmitido pelo Sport TV, e nós jogamos bem. Aí pronto, essa é a grande base. Mas perdemos. Depois nós jogamos mais 2 vezes com o Cruzeiro, as 2 na minha gestão. Uma nós perdemos e a outra empatamos lá. Quer dizer, se for por questão de perder e ganhar, até um pontinho a gente trouxe. Essa história da base, eu já estava sabendo disso, já vinha acompanhando. Outras pessoas também. Acho que ela foi um pouquinho usada de má fé, para interesse político. Pura maldade. Interesse político. Outra pergunta que chegou aqui, essa eu tenho que fazer também. O goleiro Thiago Rodrigues, ele se destacou agora na Série B. Como é que está a negociação? Ele é um goleiro muito bom, mas também um pouco frágil. Frágil fisicamente falando, porque ele tem um desgastezinho. Na verdade, uma das coisas que me preocupou muito no final do campeonato era aquele problema do ombro. E eu cheguei a falar com o Dr. Fábio
o que realmente ele tem, né? Porque falava que quando chega na hora do pega para capar, ele se contunde e tudo mais. E o doutor Fábio disse, não, mas ele realmente tem uma lesão no ombro, fruto de ter jogado muito contundido, ele não estava dizendo que estava machucado, e aí agravou a lesão. Mas uns 60 dias, ele bem tranquilo, ele recupera com a facilidade e jogou no sacrifício esses últimos jogos, que foi uma exigência praticamente de todo mundo, mas quando chega agora nós estamos num impasse. O Thiago era um dos jogadores com um salário melhor do CSA, é um extraordinário goleiro, é um cara do bem, um líder, mas a pedida que foi feita pelo seu empresário está muito além daquela que o CSA pode aceitar. Mas ainda tem conversa? Tanto que eu falei para o Ítalo que se a conversa fosse naqueles termos, lamentavelmente a gente desistiria e partiríamos para outras opções que temos também. Mas eu ainda não tive resposta se avançou mais alguma coisa. Mas a pedida, se era séria, não dava para negociar, não. Mas mesmo assim, então, vocês também estão sondando algum outro goleiro? Sim, não, já temos 2 goleiros em vista e já em negociação. Atacantes, que a gente falou no Delator, porque se o Delator for embora, a torcida quer saber quem é que vai botar a bola para dentro. Nós temos o Rodrigo Rodrigues, que permanece, tem contrato até o final do Alagoano. O Moza acha que ele vai ser muito útil. O Yuri Castilho, por exemplo, também ainda não pode dizer que ele não quer ficar, ele quer ficar, pessoalmente ele quer ficar, mas o Yuri também, além de pertencer a um clube português, e tem propostas de time de Série A para ele, mas o desejo dele, ele diz que isso aqui é um paraíso, e realmente é, né? E ele é um excelente atleta, um jogador dedicado e jogou muito. Então a gente ainda está tentando negociar e dependendo das propostas que cheguem e do que a gente possa oferecer, não é uma carta descartada. Mas já estamos com outro centroavante já engatilhado. Ontem a gente fechou para poder se bater o martelo e dentro em breve a torcida social vai tomar conhecimento. Porque está todo mundo ainda naquela fase do pré-contrato. Mas já temos um prazo mais ou menos de quando é que... O campeonato alagoano começa agora no dia 19, né? De janeiro. Hoje teve a reunião lá, o Valmar Peixoto, meu vice, e o Lumário Rodrigues, o superintendente de futebol, estão presentes lá. Depois da Assembleia vai ter um almoço de encerramento das atividades. O CSA viaja dia 9 para o Retrô, onde nós faremos uma pré-temporada e esperamos voltar já com as coisas mais organizadas. É porque a gente tem ano que vem Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Brasileirão. Em relação à Copa Alagoas, eu talvez seja a primeira mão aqui. Rufem os tambores. O CSA não irá participar. Pela ausência do Sub-20, né? A gente precisaria ter, para o time disputar, precisaríamos ter 10 jogadores, no mínimo 10 jogadores do Sub-20, que os nossos estão parados, né? Não, uma escolinha ou outra, e a gente não está vendo como está o desempenho deles. Então, o sucesso que nós tivemos no Sub-20 desse ano, né? Que todo mundo conheceu esses jogadores e outros mais que aqui passaram, da base do CSA, estão jogando em outros clubes, nós não podemos correr o risco de estar uma participação pífia com jogadores fora de forma e mais. O nosso elenco do profissional é muito chuto. Você, para disputar a Copa Alagoas, você precisa de 10 profissionais e 15 profissionais e 10 amadores. E aí nós não temos como formar uma equipe para isso, já que vão estar todos no retorno. Então, o CSA está desistindo da disputa da Copa Alagoas esse ano. Mas o ano que vem a gente vai entrar para ser campeão, mesmo sendo um time de Sub-20. Torcida Azulina, tá aí o recado, Copa Alagoas, só
Eu depois vou correr atrás, saber se o CRB também vai manter essa... Do CRB eu não sei. Também o CRB é distante, né? É em outro município, a gente não pode... Eita, não podia perder a piada, né? Mas, Copa do Nordeste, o que vocês estão pensando? Campeonato Alagoano. Olha, o planejamento... Nós vamos apresentar, ainda esse ano, vamos encerrar nossas atividades apresentando o planejamento do futebol e do marketing, da gestão, que nós... Vamos trazer várias novidades no campo do sócio torcedor para interagir mais. Algumas regras serão mudadas do sócio para torná-lo mais cativo. Mas a previsão é Campeonato Alagoano buscar o título, que é a obrigação dos grandes clubes do estado. Copa do Nordeste, a gente vai brigar para ir para a final, disputar a final, que é uma decisão que ainda nós não vivenciamos. Copa do Brasil, o primeiro estágio é chegar nas oitavas e daí por diante preparar o time para a Série B. Para a Série B, para vencer, né? Não vamos mais entrar na Copa do Brasil, no Brasileirão, para dizer, não, vamos brigar pela permanência. Permanência hoje é obrigação do CSA. Sim, não tem mais. Brigar para não cair, nem pensar, né? Então vamos brigar pela cabeça. E que será quase um Brasileirão de Série A, né? Grêmio, Vasco, Bahia, Cruzeiro, Sport, Guarani e outros. CSA. CRB também está lá, viu? Mais de 30 vezes. Eita, meu Deus, ficou tão pertinho. Me parece que é o time mais longevo, né, na Série B. Que triste. Não entendi o porquê dessa lembrança. É porque você é meu amigo, né? E eu sei do seu sofrimento. E eu sou sempre solidário, né? Você sempre tem um ombro amigo para... Pois é, tem que tirar. Eu trouxe o Rafael aqui uma vez, ele também tirou uma gracinha. Aí o presidente Omar mantém a escrita. Mas sabem, é porque a gente gosta de brincar, você sabe disso, é meu amigo particular. Mas você sabe do respeito que eu tenho ao CRB e aos clubes de Alagoas, e isso também me custou muito caro, viu? Porque até hoje ainda tem gente que vem porque você parabenizou o CRB, né? Eu sou da linha que se um não existir, o outro não tem existe. Graça. Qual é a graça? Não existe. Se não tiver CSA, não tem CRB. Exatamente. Se não tiver Grêmio, não tem Internacional. Quando o CSA estava muito ruim, não era bom para o CRB, porque o CRB, beleza, você vai lá, ganha um alagoano e não consegue avançar, fazer uma campanha como essa. Marino, por que o CRB nunca brigou para subir? Porque ele achava, ele media-se pelo CSA. CSA embaixo. Foi o CSA subir que começou a movimentação para fazer o CRB também para a Série A. Pura verdade. Então, essa rivalidade é necessária. Agora, é rivalidade esportiva. É bom que se entenda. Não é para ficar chicalhando, alimentando ódio. Isso é que eu sou totalmente contra. Agredindo. Exatamente, isso não existe. Eu, por exemplo, eu e o Mário, eu conheço o Mário quando ele era menino, sabe? A família é muito próxima. O que é que eu vou, pelo amor de Deus, vou desejar mal? Nunca. Não. Quero o sucesso dele. Quero estar sempre olhando para trás e vendo ele bem perto. Beleza, tire onda. Omar, ele está chegando na reta final. Quero agradecer aqui a sua presença. Deixar nossas câmeras para que você mande um recado para essa torcida azulina que está aqui. Tem umas 8 perguntas ainda para fazer. Tem uma que eu vou fazer, uma que é do hino do CSA. Pronto, essa eu vou fazer. Marcondes Machado, torcedor do CSA, mandou uma mensagem aqui perguntando o hino do CSA. O hino do CSA vai ser gravado... Jucá, deixa eu ver aqui. Meu tio bisavô. Omar se compromete em gravar o verdadeiro hino do CSA. O verdadeiro hino do CSA é o que eu digo, era do irmão da minha avó Binha, da minha bisavó Binha, Cipriano Jucá. Logicamente que a gente vai restaurar. E uma coisa, viu, gente? Quem me conhece sabe, eu miro no futuro, mas preservo o passado. Nós vamos resgatar todo o passado do CSA. Primeiro tem um livro, já acertei com o Arnaldo Paiva, escritor, né? Acadêmico, imortal. Ele vai vai fazer toda a história do CSA, vai trazer. Os ex-presidentes todos serão homenageados, os vivos e os mortos.
vamos ter essa imagem do CCA sempre bem viva. E o hino do CCA é um deles, porque na verdade ninguém conhece o hino do CCA, né? A gente fica com as músicas que se tornaram mais palatáveis, que a torcida canta. Mas vamos inclusive ver se encontramos uma forma mais moderna de tocar esse hino para que a torcida venha cantar. Agora, é isso, o Cipriano Jucá, irmão da minha bisavó, Binha Bárbara Bernardes Jucá, ele vai ser restaurado sim. Essa família aí tem história aí no CSA. As câmeras são suas para deixar uma mensagem para essa torcida. Eu só quero realmente agradecer, mas agradecer muito a torcida do CSA que acolheu a chamada minha, do Rafael, principalmente do Rafael, eu não sou ingrato de jeito nenhum, para ir no estádio naquele dia, na segunda-feira, independentemente de um trânsito horrível, o horário terrível, foi uma coisa talvez impensada. A próxima eleição não será como essa, sem sombra de dúvida, e foi lá, confirmaram a continuidade desse trabalho e por isso é só de agradecimento e dizer que todo o empenho, dedicação será dada por todos nós da chapa para fazer o CSA cada vez maior, levá-lo à Série A e de lá não mais sair. Essa é a nossa promessa. Omar, sucesso no CSA. Valeu. Quero CSA na A, com o CRB também. Vamos subir os dois. Maravilha. Vamos subir os dois. E aqui nesse programa é tudo subindo. Sobe a letrinha. Bom final de semana. Omar, emoções, viu? 2022 promete e eu quero que você seja muito feliz. Obrigado. Um abraço, gente.